Seja bem-vindo ao nosso Super News. Você vê imagens de Belo Horizonte, nuvens, algumas carregadas no céu da nossa cidade aqui. A cidade, a impressão é que há pouco trânsito, há pouco movimento. É o que a gente nota também andando pelas ruas e avenidas de Belo Horizonte. Você que nos ouve pela Rádio Super também está percebendo isso. Você que é da Grande Belo Horizonte, né? Percebendo aí o céu nublado. Não há indicativos de chuva, né? As imagens que passamos aqui na Rede Super são do climaauvivo.com.br. São 12h e 38 segundos. Seja muito bem-vindo ao Super News. Você que nos ouve pela 100.5 FM, Rádio Super. Você que nos vê pela Rede Super de televisão, seja muito bem-vindo ao nosso Super News. E já vamos dar o nosso boa tarde a ele, o repórter Milton Guimarães. Boa tarde, Milton. Tudo bom, querido? Boa tarde, Cássio. Como é que você tá? Eu estou muito bem e vendo atrás de você um céu azul bonito com muitas nuvens. Sim, tá um céu azul bonitinho, né? Olha. Tá gostoso. Tá gostoso. Na verdade, esfiou um pouquinho. Sim. Não sei se você sentiu isso. Senti. Eu não tô com tanto frio aqui, porque tem uma luz aqui do meu lado, aqui tá bem quente, que a produção colocou aqui para mim, mas eu tô quentinho aqui. Isso. Ô Milton, também aí é o calor da santidade do Fininho que está te filmando, verdade. Não é verdade? A santidade do Fininho. A auréola dele brilha. Ele tá aqui rindo aqui atrás. Tem que rir mesmo. Ele já riu aqui na hora que eu falei do Cruzeiro durante o bate-papo com o Serginho. Ele tá lembrando até agora das Três Marias. Sim. Mas vamos falar de China, né, Milton? Vamos falar de China. O que aconteceu lá em Wuhan? Wuhan, olha, o porta-voz da Comissão Nacional de Saúde da China, que é como se fosse o Ministério de Saúde da China, né? O nome dele é Bifeng. Ele confirmou que Wuhan está livre do coronavírus. Olha que notícia bacana, né? Ele falou isso depois que 12 pacientes que estavam internados com coronavírus receberam alta ontem. E a notícia é muito comemorada por lá, porque os primeiros casos surgiram lá em dezembro, né? Vamos lembrar disso. E Wuhan entrou em quarentena total a partir de janeiro. Eles só foram liberados agora em abril, a partir do dia 8. Segundo aquela Universidade Johns Hopkins, que a gente sempre cita aqui no Super News, o número de casos confirmados que já tiveram lá em Wuhan foram de 68 mil casos. E o coronavírus provocou aí mais de 4 mil mortes, são 4.512 mortes só em Wuhan. Só que a gente fica feliz de dar essa notícia de que estão todos recuperados. Mas a gente tem que ter calma, porque isso não significa que de fato a cidade está toda livre do coronavírus. Ainda podem existir novos casos de coronavírus, eles só receberam as pessoas, os últimos pacientes receberam a alta ontem. Mas podem surgir novos casos sim, porque existem pessoas que estão contaminadas e que não apresentam ali sintomas da doença, né? Mas ela pode voltar a acontecer sim. Mas por agora já é um alívio, né, Cássio? Certamente. A impressão que se tem, não só aqui em Belo Horizonte, onde estamos, mas no Brasil, e percebe-se que no mundo, aquele terror, né, aquele pânico está diminuindo, né? À medida que as notícias vão chegando, se pensar que no epicentro, né, da Covid-19, China, Wuhan, já há uma notícia tão maravilhosa quanto essa, dizendo que está livre, né? Essa libertação é uma libertação muito simbólica, né, Milton? Porque foi ali que começou tudo, né? Foi ali que tudo começou. E lembrando, o primeiro caso foi em dezembro, né? Os primeiros casos que aconteceram. E nós já estamos em abril, final de abril, então houve um tempo aí de pouco mais de 4 meses para a população se livrar de fato, né? Isso. A gente espera que nesse mesmo tempo aconteça algo parecido aqui no Brasil e no restante do mundo. Mas lembrando que lá, quase caiu o papel aqui, o vento batendo. Mas lembrando que lá eles colocaram quarentena total desde janeiro. Só no início agora de abril é que a cidade voltou a se abrir. Sim. E você falou do mundo. A gente tem números aí do número de recuperados no mundo, é isso? Sim. Olha, o Ministério... Vamos falar primeiro do Brasil, depois a gente fala do mundo. O Ministério da Saúde divulgou ontem o dado atualizado de pessoas que se recuperaram da Covid-19. Sim. O número atualizado agora são 29.160 pessoas recuperadas. Nós estamos em quase 30 mil, né, Cássio? Glória a Deus. Agora, no mundo, o número já vai para 853.666 pessoas
Isso de acordo com a Universidade Johns Hopkins, a universidade americana que está fazendo a pesquisa em torno do coronavírus no mundo inteiro. Então, daqui a pouco, eu imagino que a gente vai estar chegando aí em cerca de 1 milhão de pessoas recuperadas. Isso. Né? Lembrando que a mesma universidade fez um ranking de países com pessoas recuperadas. E nesse ranking, o primeiro lugar está a Espanha, depois está a Alemanha e em terceiro lugar está os Estados Unidos. O Brasil está aparecendo lá em 8º lugar. Aí deve ser em termos numéricos, não em termos numéricos. Não em percentual, Não, né? não, em termos numéricos. Assim, os países que mais têm apresentado recuperados, né? Isso. A China, inclusive, já estava num desses primeiros lugares. Mas agora quem está é a Espanha. Porque eu perguntei se é percentual o número, porque percentualmente eu creio que o Brasil está muito melhor do que esse 7º lugar. Quer dizer, percentualmente, o percentual de recuperados aqui é altíssimo. É alto, porque né? não é o número, apesar de a gente estar aí cerca de 25 mil casos no Brasil, né? O número é alto, você imagina que são 26. E é interessante, Milton, observar o comportamento das pessoas, né, dos brasileiros. Sim. A gente percebe que as pessoas têm aderido às orientações governamentais, das secretarias de saúde, de uma maneira muito pacífica. Né? Sim. Não sei se você teve essa experiência esse final de semana. Eu moro em Lagoa Santa, uma cidade próxima aqui a Belo Horizonte. Sim. Eu e o Williams somos vizinhos lá. O Williams cancelou todos os churrascos que ele ia fazer na casa dele lá, né, porque não pode ter aglomeração. Mas o que eu percebi é que as pessoas andam de máscaras. Achei interessante os supermercados, você tem um número limitado, você tem que entrar com uma fichinha. Eu estou achando isso muito, muito civilizado. Nós estamos parecendo japoneses, né? Estamos muito civilizados, muito higiênicos, evitando contato com as pessoas. E é engraçado que você vê isso até em motoristas de carros. O pessoal está andando com máscara, dirigindo, às vezes eles estão sozinhos ali dentro do carro, e eles também estão usando máscara para evitar o contágio de alguma forma. Sim, isso é muito legal. Tem padaria que não deixa você entrar se você não estiver usando máscara. Isso. Importante ressaltar isso também, né? Eu é direto, Milton, porque aí eu já tenho que confessar que dirigindo, eu mantenho a máscara ao lado, mas eu sinto falta de dirigindo. Mas eu estaciono, a máscara está ali. E já aconteceu, mesmo na farmácia, eu fui comprar uma medicação, eu desci do carro, andei 4, 5 passos lá em Lagoa Santa. Aí na hora que eu chego, sabe, faz aquela cara... Aí eu já nem questiono. Eu já volto pro carro e pego a máscara. Tá virando extensão do corpo a máscara, né, Cássio? Mas o Milton, a gente aprende. Com o tempo você vai pegando o costume de usar a máscara. É como se fosse uma roupa. Eu, quando aprendi a dirigir, isso lá na década de 70, a gente não usava cinto de segurança normalmente nos carros. Sim. Não havia uma obrigatoriedade. Né? Com o tempo... Quando se instalou a obrigatoriedade, a gente começou a usar. E hoje a gente entra no carro e já coloca o cinto. A gente nem percebe, né? Normal, natural. Não estou querendo que a gente continue usando máscara, não, por favor, né? Isso. Mas olha, pode ser que isso continua, viu? Por muito tempo. Você vê que no caso do Japão, eles têm o costume de usar a máscara sempre. Isso. Né? Para evitar. Inclusive lá, os casos da Covid-19 são poucos. A gente, inclusive, já chamou um pastor de lá, né? Os casos lá são pouquíssimos, exatamente porque a população tem essa educação em relação à higiene, ao uso de máscara, evitar ficar próximos uns dos outros. Então isso é bacana e pode ser que a nossa cultura mude com o tempo. Milton, nossa redação aqui da Rede Super tá chique. Um dia eu vou até pedir fazer uma matéria lá, porque os gabinetes são todos separados, com distância de 2 metros. Tá bonito aquilo ali, rapaz. Tá bonito. E tem gente que usa assim, combina a roupa, né, com a máscara. Você viu a máscara da Giovana da Web? Vi. Todo dia é uma diferente. Eu vi outro dia que ela tava toda de preto, assim, a máscara preta. Chega até a ter medo de chegar perto dela. Assim. Ô, Milton, Oi. Aqui no Brasil também nós temos, muitos acham que não, mas nós temos tecnologia de ponta. E universidades têm investido muito nisso. Lá a USP tem algo a contribuir, não é isso? Sim, a gente está falando disso sempre, tanto fora do Brasil como aqui no Brasil, vários casos em que a tecnologia tem ajudado aí no tratamento do coronavírus. E o que aconteceu agora foi que a USP lançou aí o ventilador pulmonar emergencial. Esse equipamento que vocês estão vendo na foto, para quem está ouvindo a gente na rádio, é um equipamento todo chique, todo diferente. Esse equipamento é um ventilador pulmonar que serve para as pessoas poderem respirar. Quem já está internado com problemas pulmonares,
é um respirador. Ele ajuda as pessoas a respirarem nesse momento em que elas estão internadas. E esse respirador especificamente, ele foi criado por um grupo de engenheiros lá da USP. E olha que interessante, eles criaram tudo em cerca de 2 horas. Uau! Em 2 horas eles montaram todo esse equipamento. Muito bacana a ideia, né? Muito legal. Ô, Muito Milton, legal. o pessoal da rádio não vai ter problema nenhum de não estar vendo a imagem, porque eu estou vendo, não estou entendendo nada dessa imagem. A imagem que a gente colocou aí para ilustrar, né, como é que funciona cientificamente. Eu nem sei onde que põe, onde que respira. A gente nem sabe onde é que coloca a cara nisso aí, como é que funciona. Mas olha, eles começaram essa pesquisa lá no mês passado, já fizeram testes em animais, fizeram testes em humanos na semana passada e já passaram o projeto para a Anvisa. Que legal. A Anvisa vai avaliar tudo certinho para poder colocar isso no mercado. Lembrando que tanto os testes em animais quanto os testes em humanos também foram observados ali por professores e por médicos veterinários e por médicos mesmo para avaliar se estava tudo funcionando. Os testes na semana passada foram em 4 pessoas com coronavírus que estão internadas no INCOR, lá de São Paulo. E deu tudo certo. Nós esperamos que agora isso possa chegar ao mercado, porque um respirador normal, você sabe quanto que custa, Cássio? Tenho noção, Milton. Custa R$15 mil. Meu pai, é muito caro. E sabe quanto que esse respirador custa? R$1.000. Uau. 15 vezes mais barato. Excelente. Muito bacana isso. Excelente. E pensar que saiu de uma instituição de ensino aqui do Brasil, do da Brasil, USP, a USP, né? A principal do país, né? Pelo menos a mais importante delas. E isso é muito interessante, porque agora vai passar para a Anvisa. E assim que sair da Anvisa, a gente espera que ele possa ser comercializado e que chegue aí a vários hospitais, né? Mesmo que o coronavírus passa, o respirador também pode ser usado em pessoas que tiverem que apresentarem algum problema respiratório. Exato, porque a Covid-19 é basicamente uma doença respiratória. Sim. Tanto é, eu vi um documentário da BBC de Londres mostrando que os pacientes com a Covid-19, normalmente eles são colocados de bruço, né? Com as costas para cima. Sim. É isso, é bruço que chama. É de bruço, eles estão deitados. Isso, porque facilita a respiração. Sim. Não é? E isso é muito, muito interessante. Na sexta, você lembra, nós entrevistamos aqui, né, uma médica, né, que mostrou muito claro isso, né, que a hidroxicloroquina ela vai ajudar o corpo a reagir ao vírus, né? Porque é já usado com doenças autoimunes. Não é? Mas a essência é a questão respiratória. Sim. Então, se conseguir colocar respiradores, R$1.000, gente, que coisa maravilhosa. Mas que empresas comprem essa ideia da USP, né? Sim, comece a comercializar. Exato. Viabilizem. Você imagina que em 2 horas você consegue montar tudo isso? É muito bacana. Você imagina que saiu aqui do Brasil, que a gente reclama tanto. A gente tem um pouquinho de complexo, né? Tem. Mas olha, o relógio de pulso foi inventado aqui, o avião foi inventado aqui, né? O Milton, e é interessante essa questão da Covid-19, que a gente vai informando e aprendendo, né? A questão da vacina mesmo. O que é a vacina? A médica explicou, é um vírus inoculado que é colocado na pessoa para que ela haja como se tivesse realmente sido contaminada. É para o seu corpo produzir anticorpos contra aquele vírus, né? E você tinha informado que a Fundação Melinda Gates, do Bill Gates, estava pensando na vacina, ou estava trabalhando. Como é que está a situação? Pois é, esse final de semana o Bill Gates deu uma entrevista e ele disse que sim, eles estão financiando essas pesquisas e ao todo, na verdade, não é apenas uma pesquisa não, viu? São 7 pesquisas. 7 pesquisas para poder descobrir aí uma vacina. Só que ele deu essa entrevista aí falando que ele acredita que em até 1 ano eles já estejam com essa vacina pronta. Só que ele falou que ele acha muito impossível uma vacina ficar pronta até setembro. Você sabe por que ele falou isso, né, Cássio? Não sei. Na semana passada a gente tinha dado aqui a notícia de que uma universidade lá na Suíça, se não me engano, falou que ia ficar tudo pronto até setembro. É verdade. Ou seja, ele quis, na verdade, mostrar assim, olha, a minha pesquisa vai ficar pronta. Sim, em 1 ano ela vai estar pronta, mas eu acho muito difícil alguém conseguir uma vacina pronta até setembro. Isso. É concorrência de mercado, né, Cássio? Mas nessa hora, né, a gente tem que colocar isso em segundo plano e pensar no número de vidas que podem ser salvas, né, Milton? Sim. E a gente fica muito feliz em saber que, pelo menos, ele está fazendo essa pesquisa, né? Ele é o 2º homem mais rico do mundo. Tem que lembrar isso sempre. O primeiro ele tem muito dinheiro. O primeiro é Milton Guimarães. O primeiro é o Milton Guimarães, que de vez em quando passa meu helicóptero aqui. Depois entra o cara da Amazon, né? Que era o primeiro. E depois o Bill Gates. Na verdade, ele é o 3º.
Ah, então tá. Só o que você quer mesmo. De Divinópolis para o mundo. Divinópolis para o mundo, exatamente. Pra você ver como que o jornalismo está dando dinheiro, né? Ah, sim. Mas ele falou que, olha, ele espera que até um ano tudo dê certo e que a vacina esteja pronta. Mas você imaginar que ele está financiando pelo menos 7 pesquisas diferentes, sim. E ele diz que boa parte do dinheiro não vai poder ser usado. Boa parte do dinheiro vai para o lixo, porque muitas dessas pesquisas, às vezes, eles pesquisam, estão ali próximos a encontrar e de repente nada acontece. Eu não lembro, confesso que eu não lembro o autor da frase, mas que diz que, acho que foi Thomas Edison, Sim. que uma tentativa que dá errado não é uma tentativa frustrada. Você já sabe um jeito que não dá certo. Você vai tentar até conseguir um jeito de dar certo. Até conseguir um jeito. Essa é a essência da pesquisa. Por isso que se gasta tanto dinheiro em pesquisa. Exato. Ainda bem que ele está usando, né, e apoiando. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar de política. Na sexta-feira tivemos que ser tão rápidos com a política, né? Foi até bom, sabe? Porque eu estava no calor do pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro. Sim. E foi bom que eu processei, me informei muito durante o final de semana. Né? E já estou começando a entender um pouquinho melhor o que aconteceu. O nosso presidente já anunciou o ministro, não? Não, ele ainda não anunciou, mas provavelmente a gente está próximo disso, viu? Ele já está com 2 nomes. E olha, para assumir aí a pasta da Justiça, né, que era do Sérgio Moro, ele está escolhendo aí o Jorge Oliveira. E para assumir a direção geral da Polícia Federal, ele escolheu o Alexandre Ramagem. O Jorge Oliveira, ele é atualmente o ministro da Secretaria-Geral. E ele agora quer colocar ele como ministro da Justiça. Já o Alexandre Ramagem, ele deverá assumir a direção-geral da Polícia Federal e ele está atualmente como diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Os dois tiveram uma reunião lá no Palácio da Alvorada, no sábado à tarde. Dizem que o Jorge Oliveira não estava aceitando muito, não. Que ele não estava querendo assumir a pasta da Justiça, mas que o Bolsonaro falou que ele deveria assumir, porque isso é uma missão para ele. Então, são os 2 novos nomes. O grande problema, e que boa parte da imprensa tem questionado, é que tanto o Jorge Oliveira quanto o Alexandre Ramagem são amigos próximos do Bolsonaro. O Jorge Oliveira, ele é filho do Jorge Francisco, que foi assessor do presidente durante 20 anos, lá quando o presidente era deputado federal. E o Alexandre Ramagem foi chefe de segurança do Bolsonaro durante a campanha dele para presidente. Muitas pessoas estão reclamando porque são amigos próximos, mas o grande temor do Bolsonaro, na verdade, é colocar alguém com a qual ele não tem intimidade, que foi o caso do Moro, né? Ele não tinha tanta intimidade com o Moro, por isso ele queria colocar uma pessoa da confiança dele para assumir a Polícia Federal, só que agora não. Agora ele quer colocar 2 pessoas que são próximas a ele e provavelmente essas 2 pessoas devem assumir ainda essa semana. Existe uma expectativa de que eles assumam isso ainda hoje, que eles possam assumir essas 2 pastas. Mas vamos esperar, né? Essas informações foram divulgadas por uma fonte ligada à agência Reuters. Isso. É importante lembrar e eu creio que o presidente Bolsonaro vai cumprir o que ele tem feito até agora. Sim. Cargos, os cargos ocupados por técnicos. Sim. Isso nós temos até hoje, né? Sim, os ministros técnicos. Paulo Guedes, economista, e por aí vai, né? Sim. O ministro da Saúde, da área da medicina. Então, esses 2 nomes indicados são técnicos. São técnicos, já têm uma experiência, isso, né? Eu entendo, particularmente, que o fato de serem próximos, serem amigos, não pode ser defeito. Não, entende? De forma alguma. É normal, é natural, né, que um presidente coloque pessoas ali de confiança para assumir as pastas dele. Desde que sejam técnicos. Desde que sejam técnicos. Agora, existe uma pressão, inclusive, de outros ministros para que um jurista assumisse o Ministério da Justiça. Mas o Bolsonaro acredita que o Jorge Oliveira seja o principal nome, né, para assumir, que para ele tem mais confiança para isso. Uma das colocações do presidente Bolsonaro muito enfáticas, né, na própria sexta-feira, foi a questão da postura do ex-ministro Sérgio Moro, ou da postura, digamos, passiva diante de uma série de situações que aconteceram no país, né, nesse tempo, e o ex-ministro manteve-se muito quieto. E eu acho que ficou muito claro que o Sérgio Moro foi um excelente juiz. Eu acho que excelente ministro também, né? Poucos discordam, mas a sua atuação no executivo ficou aquém da expectativa. Sim. Não é? Ficou aquém da expectativa, porque o cargo do executivo é completamente diferente do cargo do judiciário. Sim, que ele ocupava. Né? Você, no executivo, você tem que ser proativo,
você vai ter que dar cara para bater, né? Sim. E eu acho que houve uma decepção de ambos os lados, né? Simultânea. Das duas partes. Das duas partes, né? Eu confesso a você, Milton, quando foi indicado e ele aceitou, eu falei, esse homem é corajoso, me referindo ao Moro. Sim. Porque alguém que é de carreira, alguém que era um juiz concursado, aceitar virar vidraça, porque você está no executivo é virar vidraça. Sim. Não é? Sim. O que de fato aconteceu, né? A pressão foi muito grande e deu no que deu, né? Agora que a gente tem que torcer para que isso, né, não tenha implicações mais sérias, pensando no nosso país, pensando na estabilidade da nossa nação, nas pessoas, né, no emprego, porque a gente está no meio de uma crise na área de saúde, né? E que os novos nomes, né, assumam com muita tranquilidade. Isso. E que saibam fazer um bom trabalho também. Porque foi muito inoportuno o momento, não é verdade? Sim. Foi muito inoportuno. Milton, não é inoportuno o momento do intervalo. Sempre é bom a gente tomar uma aguinha, claro. Mas depois a gente volta com mais Super News. Obrigado e agradeço a você que está nos ouvindo pela Rádio Super, nos vendo pela Rede Super. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com mais Super News. Voltamos com o nosso Super News. Eu sou Cássio Miranda, estou aqui em Belo Horizonte, nos estúdios da Rede Super, da Rádio Super, falando com você, com o nosso Super News, vendo imagens de Belo Horizonte. Você que está na rádio, se você estiver dirigindo seu carro, você vai ver um céu lindo. Você que nos vê pela TV, vê um céu muito bonito. É um Belo Horizonte. Eu sou suspeito, sou nascido em Belo Horizonte, amo esta cidade, uma cidade linda. Ainda é uma cidade que está tranquila por causa do isolamento social. Carros nas ruas, mas não em grande número, exatamente porque as pessoas, grande parte delas, está ainda em isolamento social. São 12h e 25 minutos aqui em Belo Horizonte, um tempo muito agradável, um pouquinho mais frio do que o normal na semana, e estamos aqui pedindo a Deus que nos abençoe como país, né, para que a gente possa voltar à normalidade, né, que as pessoas possam voltar a trabalhar. Você vê imagens agora do aeroporto da Pampulha, muito próximo aqui da sede da Rede Super, da Rádio Super. Estamos aí vendo várias pistas, a pista principal e as pistas de acesso ao aeroporto da Pampulha, ao fundo, hangares de aeronaves de voos particulares, aeronaves também de órgãos públicos. E nós estamos vendo Belo Horizonte, o céu bastante nublado. Vamos conversar agora com Juliane Bellico. Juliane Bellico tem um trabalho muito interessante, que tem sido muito útil nesse tempo que as pessoas estão passando suas dificuldades e muitos que estão, inclusive, internados em hospitais. A Juliane é voluntária do Doutores Palhaços. Juliane está em Belo Horizonte, a quem eu agradeço. Muito boa tarde, Juliane. Seja bem-vinda ao Super News, querida. Boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui falando um pouquinho para vocês. Estou vendo que você está com uma bela camiseta vermelha. O pessoal, a gente está na rádio também, né? Eu vou descrever um pouco sua camiseta. É uma camisa polo vermelha e um símbolo dos palhaços, Doutores Palhaços, isso? A logo do nosso grupo, a marca, a cara do grupo. Isso. Como é que começou o grupo, Juliane? Bom, os Doutores Palhaços nasceram em 1999, em Divinópolis, no coração da atriz Cida Viana. Sim. Divinópolis, a gente está com 20 anos já de caminhada, né? E a Cida resolveu espalhar esse amor por mais cidades mineiras, levando o grupo para outras 14 cidades hoje, né? A gente está em 14 cidades. BH nós temos 8 anos de caminhada, vamos fazer 8 anos agora em novembro, e a gente costuma brincar que a gente é criança já andando com passos de gente grande. Isso, são crianças crescidas. Crianças crescidas, isso mesmo. Como é que é o acesso aos hospitais? Vocês são bem aceitos? Há hospitais em que há mais resistência, Juliane? Como é que é? Na verdade, para a gente iniciar o trabalho, a gente faz esse contato com o hospital e marca um dia de visita fixo com um horário fixo. Então, aquele horário é o nosso compromisso com aquele hospital. Hoje, aqui em BH, nós estamos em 10 hospitais,
com 18 plantões, que a gente chama de plantão, né? 18 plantões fixos. A gente tem um dia certo, com o horário certo para a gente estar entrando. Sim. E vocês lidam somente com crianças ou também com adultos? No começo da nossa caminhada, a gente, com tantos outros grupos fazendo o palhaço em hospital, a gente viu a necessidade também de estar trabalhando com o adulto, porque a maioria dos grupos foca mais na criança. E a gente percebeu que o adulto tinha tanta necessidade quanto a criança desse acolhimento, dessa visita, que às vezes vem muitas vezes para um tratamento e fica meses em BH sem ter alguém da família para poder acompanhar, sem ter aquela visita, né, esperada de todo dia, de todo final de semana. Então, nós optamos por trabalhar mais com o público adulto, com o paciente adulto. E como o adulto recebe? Super bem. É lindo, né? É muito gratificante. É muito Deus presente em cada visita. É muita luz nossa para eles e deles para a gente, porque a gente sai com o coração mais cheio do que a gente entrou e mais gratificado do que eles, né? Pela experiência que a gente vive ali, pelo que a gente divide com eles. Ô, Juliane, você já ficou emocionada assim a ponto de você tá lá fazendo seu trabalho e chorar? O palhaço não, a gente segura, né? A gente costuma dizer que o palhaço não chora. Mas a hora que você acaba a visita, com certeza, tem quadros, tem casos, você escuta histórias, né? Tem histórias que mudam-se, que te emocionam, sim. Ou o próprio paciente oncológico, que você já pega num processo de cuidados paliativos e que acabou você se envolvendo e se emocionando com aquela história, com aquela vida que você vive ali com eles. Sim. E quais são os cuidados que vocês normalmente têm e agora deve ter dobrado por causa da Covid-19? Cuidados que eu digo no trato com os pacientes, com os demais profissionais do hospital. Tá? O grupo, em geral, tem as regras, né? A gente segue todas as regras de precaução, de higienização. A gente está atuando dentro de um ambiente hospitalar, então é fundamental que a gente siga essas regras do grupo e as regras colocadas pelo hospital. Então, a gente lida com essas regras no nosso dia a dia. Hoje, com a questão da Covid, a gente está afastado do ambiente hospitalar, por uma definição do grupo, por um pedido dos hospitais, mas mesmo com o isolamento, a gente percebeu que a gente não podia se distanciar totalmente, né? Não deixar que a distância se concretizasse entre nós e eles. Sim. Então, a gente está com 2 projetos aí nessa época, que é a visitinha online, que a gente tem recebido os pedidos dos hospitais, ou a gente faz uma chamada agendada com o paciente, conversa com ele, Legal. ou a gente grava um vídeo e manda para aquele paciente. E começamos também agora, nesse momento, como nossos parceiros são os hospitais, nós definimos fazer uma campanha para ajudar os hospitais. Ah, sim. Que campanha é essa? A gente está com uma campanha de máscara hospitalar, de proteção. Arrumamos grandes parceiros aqui em BH. Tem uma fábrica produzindo essas máscaras para a gente. E para você ter uma ideia, até ontem à tarde, a gente já tinha distribuído 22.400 máscaras para o hospital. Que excelente, excelente. Eu estive com uma parente internada num dos hospitais de Belo Horizonte e chegou um ponto em que as máscaras disponibilizadas lá tinham que ser só para a equipe. Então, para visitantes ou para acompanhantes, não havia máscaras. Então, vocês conseguiram, de uma certa forma, até suprir essa falta, né? Com 22 mil máscaras. E a gente devagarzinho tá, né? Estamos com uma campanha aí, devagarzinho a gente está conseguindo cumprir esse nosso compromisso com os nossos parceiros, né? Devagarzinho a gente vai, muita ajuda desses parceiros que nós arrumamos aí também, da fábrica que está produzindo pra gente. Sim. Então, assim, devagarzinho a gente está conseguindo. Que legal. Mesmo em casa, no isolamento, a gente consegue continuar fazer o bem, né? Amar e mudar a vida deles, sabendo que a gente está aqui por eles e nesse carinho por eles. Ô, Juliane, você é uma das palhaças? Sim. Como é que... Eu dou vida à doutora Jujuba Colorida. Ah, isso que eu queria saber. Qual o seu nome? Jujuba Colorida? Jujuba Colorida, isso. Que legal. E você já era palhaça quando era pequena? Já fazia teatro? Ou aprendeu depois de adulta? Não, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de ajudar.
sempre me envolvi com ações sociais. Em 2012, quando o curso veio para BH, eu tive a oportunidade de conhecer a Cida Viana, fazer o curso com ela e me tornar palhaça. Então, de 2012 para cá, eu sou palhaça. Que legal. Mas as questões sociais ajudam, assim, a vida inteira. A gente aprende com as referências familiares, a gente traz isso com a gente no coração, né? E vamos seguindo. Eu era palhaço quando era criança, de verdade. Eu atuava como palhaço, né? E tenho um orgulho disso, não tenho vergonha. Muito pelo contrário. Eu vejo que é uma arte maravilhosa, trazer sorriso às pessoas. Agora, uma das histórias que talvez deu início a essa série de trabalhos com palhaços em hospitais é a do Pat Adams. Isso influenciou vocês? Tem alguma relação, não? Tem sim. A Cida estava em casa, em 1999, assistindo o filme Pat Adams, O Amor é Contagioso, né? E ela, como atriz de teatro, ela viu que ela poderia levar para além dos palcos esse amor, né, para dentro do hospital, para dentro do ambiente hospitalar. E como ela é de Divinópolis, eles foram ao Hospital São João de Deus, foram super bem recebidos lá e começaram a caminhada nesse hospital, baseado no Amor é Contagioso. Sim, e é verdade. Sim, né? Amor é Contagioso. Fazer sorrir, trazer carinho, né? Ô, Juliane, eu quero te agradecer muito, viu? Agradecer não só pela entrevista, agradecer pelo trabalho que vocês fazem nos hospitais e fazendo agora, distribuindo máscaras. Muito obrigado, viu, querida? Obrigada a vocês, viu, pela oportunidade. A gente sabe que a gente não pode mudar os quadros dos pacientes, né? Mas a gente sabe que a gente pode transformar um ambiente enquanto a gente está ali. E o nosso intuito é esse, é levar alegria, é levar o amor, é transformar mesmo, fazer esquecer um pouquinho da dor para dar atenção mais ao carinho que a gente está levando para eles. Isso é fundamental. Eu conversei com Juliane Belico, muito obrigado. Uma das doutoras palhaças aqui de Belo Horizonte, com esse trabalho lindo e maravilhoso. E agora vou deixar de conversar com a doutora palhaça, vou conversar agora com uma repórter, a nossa querida Carla, que está aqui em Belo Horizonte. A linda Carla. Oi, Carla, tudo bem? Oi, tudo jóia. E aí, minha querida, 100% com você? 100%. Eu tô assim, igual o Milton, queimando um pouco aqui na luz, mas faz parte da produção. Faz parte, né? Ô, Carla, a Igreja Batista da Lagoinha, ela tem feito algumas ações nesse período aí, né, da Covid-19, e você tem algo para anunciar para a gente, não é? Exatamente. Como a Juliane, né, que faz ações nos hospitais, que eu também já fiz e é muito gratificante, a Igreja Batista da Lagoinha, ela está arrecadando alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, de higiene pessoal, roupa, para doar às pessoas, às famílias que foram atingidas indiretamente ou diretamente pela pandemia da Covid-19. Como é que faz para doar? A pessoa pode entrar em contato com o telefone 9, o DDD é 31, 98793 1088, ou levar no prédio administrativo, que fica ali do lado da igreja, na Lagoinha Matriz, na rua IP, número 345, no bairro São Cristóvão. Fala de novo o número, porque como a gente está na rádio também, né? O pessoal da TV consegue até ler o número, mas da rádio a gente tem que falar de novo. Vamos lá. Exatamente. O DDD é 31, o telefone é 98793 1088. É muito importante as pessoas participarem, estarem doando, porque pessoas precisam dessas doações. Olha, segundo a informação aqui que nós tivemos da igreja, mais de 200 famílias já foram beneficiadas com essas cestas. Nessa hora é muito importante, né? A gente ter solidariedade. E lembrando que muitas pessoas, como você, como eu, estão trabalhando, né, por causa da nossa profissão, dos nossos cinegrafistas, mas outros estão em casa, porque não podem trabalhar. E as pessoas precisam do seu sustento, né, Carla? Exatamente. E essa ação ajuda essas pessoas que foram indiretamente ou diretamente, né, afetadas pela pandemia da Covid-19, e é uma forma de nós ajudarmos, né, Cássio? Se nós podemos fazer alguma coisa que seja entregando um alimento, doando alimento, uma roupa, como a palhacinha, ela vai ir aos hospitais, né, para alegrar, nós fazemos a nossa parte assim. Isso. 98793-1088, não é isso? Isso mesmo. Rua IP, que número que é? 345, no bairro São Cristóvão. Fica do lado da Lagoinha Matriz. Do lado da Matriz. Isso. Ô, Carla, tem uma notícia que eu
gostei demais de saber que vem de Brasília, do STF, não é isso? Exatamente, é um assunto bem polêmico, né? Mas tem que ser discutido mesmo. Sim. O STF ele formou maioria rejeitando o aborto, né? Graças a Deus, referente às grávidas com vírus da Zika. Foi neste sábado passado, dia 25, e a ministra Carmen Lúcia também votou contra o aborto por esse caso. O Código Penal brasileiro ele já liberou, de 2012, para crimes de interrupção da gravidez por caso de anencefalia. E também prevê interrupção da gravidez referente ao estupro e se trazer risco à saúde da grávida. São os 3 casos previstos em lei, Isso. que aí não há crime se houver Exatamente. interrupção da gravidez. É a anencefalia, se o bebê é anencéfalo, Isso. caso de estupro e se risco de vida da mãe. Vida à mãe. A discussão seria se a mãe tem Zika vírus, né, porque Poderia. a possibilidade de contagiar o bebê, mas no sábado. E certamente foi uma reunião virtual. Foi virtual, foi online, para evitar aglomerações, né, e continuar seguindo as orientações do Ministério da Saúde. É uma ótima notícia. A Graças vida a Deus. agradece, né? Exatamente. Porque a gente tem que lembrar isso. O bebê, e isso é uma discussão muito grande, mas quem vai lutar pelo bebê? Quem vai lutar por aquela criança que está ali? Ela é indefesa. E se nem a própria mãe, às vezes, luta por ela, né? Então, a sociedade tem que lutar por aquela criança. A gente respeita, sim, o direito da mãe, mas também tem que respeitar o direito, né, do bebê. Isso mesmo. Carla, nós temos uma notícia também da Organização Mundial de Saúde, não é isso? Sim, sim. Os líderes mundiais, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, eles lançaram a iniciativa para distribuir testes, tratamentos e vacinas para a Covid-19. O diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, ele chamou a iniciativa de colaboração histórica. Esse lançamento foi virtual, né? Contou com a participação de cerca de 11 países de diferentes continentes. O Brasil não faz parte desses 11 países, embora ele não foi convidado, mas ele faz outros projetos dentro da Organização Mundial da Saúde para tratamento, né, em geral. Ele diz, o Tedros, ele fala da importância de estarmos todos unidos, né, contra a Covid-19 e lutando para que todos os países possam ter acesso a esse tratamento. Ô, Carla, quanto tempo você ensaiou para falar Tedros Adhanom assim, tão facilmente? Então, foi demorado, sabe? Eu tive a ajuda do Milton. Sim. Olha, a primeira vez que eu li o nome dele, eu falei, um nomezinho difícil. Muito difícil. Eu pensei que eu não ia conseguir falar, mas graças a Deus Saiu, deu certo. você repetiu, inclusive, Você viu? né? Agora, se não houver uma ação conjunta do mundo, realmente, como é uma pandemia, tem que ser todas as nações, não é verdade? Exatamente. Todos têm que participar e ter acesso a isso. Isso. Inclusive, lá do outro lado do planeta, lá na Oceania, na Nova Zelândia, tem ótimas notícias, né? Exatamente. A Nova Zelândia já está relaxando sobre as condutas de segurança referente à Covid-19, mas eu vou explicar. O governo da Nova Zelândia informou que hoje eles já vão começar a abrir o comércio, né, funcionar as empresas de forma moderada e com segurança, e as escolas também vão abrir, mas com alunos em quantidade limitada, porque eles disseram que o dígito de pessoas afetadas com a Covid-19 diminuiu bastante. Então, eles já estão começando a abrir as portas de novo, né, para voltar a ter uma vida normal, como teve que ser. Eu acho que o Brasil está no caminho também, né? Tá sim. Inclusive, o pessoal que está na rádio, eu vou descrever, mas foi mostrada uma imagem aí, né, de uma das responsáveis pelos órgãos de saúde da Nova Zelândia, mostrando que a expectativa dessa curva, o pico, era para antes desse dia de abril que estamos vivendo, dia 27 de abril, esse pico não foi alcançado, na realidade a curva ficou achatada pelo comportamento adotado pelos neozelandeses, né, de guardar isolamento social, uso de máscaras, álcool gel, de modo semelhante ao que está acontecendo no Brasil. Exatamente. Então, pode falar, Carla. Então, é isso a questão das máscaras, né? Se as pessoas continuarem com essa conduta de respeitar o que foi orientado pelo Ministério da Saúde, máscara, álcool em gel, à distância, poderíamos, né,
com certeza voltar à normalidade no nosso dia a dia. As empresas aqui no Brasil também já estão parcialmente funcionando, né? Muitas pessoas já estão nas ruas. No início do programa você disse que não estava vendo muito movimento de carro. Isso. Mas, incrível que pareça, eu peguei um trânsito. É mesmo? Um trânsito para chegar, que eu falei, meu Deus. Que coisa. Sério. Outro dia eu peguei, foi no anel rodoviário. Foi no anel também. Foi no anel. Foi. Porque o problema é que o anel, às vezes, acontece acidente, aí pronto, né? Eu fiquei agarrado um tempinho, mas cheguei. Chegou. Quero agradecer a você, Carla, né? Eu que agradeço. Por ter contribuído aqui. Espero que você apareça mais vezes aí. Com certeza. Né? Trazendo boas notícias pra gente. Obrigada, Cássio. Pois é, que bom saber, né? Que, primeiro, que o STF, né, não aprovou o aborto para casos de Zika vírus, né? Com as mães com Zika vírus. Isso é muito bom porque nós temos sempre que lutar pela vida. E ótimo saber também que as nações, como a gente noticiou já na China, né, o Wuhan já está definido como livre, né, do vírus, do novo coronavírus. Na Nova Zelândia, as medidas estão sendo afrouxadas porque houve diminuição no número de casos. E a cada dia mais nós vamos noticiar aqui, eu tenho certeza, né, boas novas sobre essa questão dessa pandemia. Né? Estamos sobrevivendo, estamos saindo dessa luta, dessa crise e com muita oração. Que Deus abençoe você que nos ouve pela Rádio Super, você que nos vê pela Rede Super, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua família. Né? Continue tendo cuidado, continue com medidas sanitárias, usando máscara e logo, logo todos vamos voltar à normalidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, continue aqui na Rede Super, sempre inspirando você e logo, logo você vai ter mais programação aqui na Rede Super com o nosso Clínica da Alma. Que Deus te abençoe e te guarde e até o próximo programa Super News. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.